Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre esteja em cada e em todos os corações aqui presentes. Do lado de cá e do lado de lá, né, Dona Ju? E agradeço uma vez mais a Débora por mais essa oportunidade de servir, né? Porque cada vez que a gente recebe um convite para trabalhar para Jesus, a gente tem que dar pulo de alegria, não é verdade? Quanto mais trabalho a gente tiver, mais oportunidade temos de nos melhorarmos, não é assim? E hoje nós escolhemos o tema Evangelho, Fonte Viva de Esperança. Quem sabe me dizer o que é uma fonte? É o princípio de alguma coisa. Princípio, o começo de alguma coisa, né? É, o E uma começo. fonte viva? É tudo que vem de Deus, assim. Evangelho é a fonte viva, quer dizer, eu imagino, eu sou da roça, né? Então fonte para mim é mina d'água. Quando falo em fonte, eu imagino aquele buraquinho saindo da terra com aquela água fresquinha para matar a nossa sede. O Evangelho, ele é uma fonte viva, né? Permanente, que vem, né? Para nos dar esperança. A gente tem esse ponto, essa fonte permanente que está nos alimentando, né? Então, Evangelho, fonte viva de esperança. É engraçado, esse tema me foi dado, tem um único centro que eu dou palestra em alguns centros, aqui em Nova York, e geralmente eles perguntam, qual o tema que você quer falar? Qual palestra que você tem? E existe um centro que ele dá o tema. Ele sempre diz, eu preciso de uma palestra no dia tal, o tema é esse. Então, esse tema me foi dado pelo centro lá de Mount Vernon. Então, e tão lindo, né? Então, eu aproveito e levo aos outros centros também. Então, vamos lá. Sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que Jesus nos disse e nos deixou através do seu Evangelho, né? O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Mestre Jesus. Introdução. O objetivo desse estudo é enaltecer os esforços constantes de evangelização das criaturas. Esforços constantes por quê? Porque o Evangelho, como disse a Dona Ju, ele é o princípio, né? Quando o nosso Mestre Jesus esteve aqui, ele deixou a sua palavra. Nós sabemos que Jesus não escreveu, ele falou, né? E depois os apóstolos, quem escreveram as suas palavras, né? Então, isso se tornou, ele esteve aqui há 2000 anos. E antes de Jesus, nós estamos falando aí do Novo Testamento, a gente considera, né? Aí, em duas partes, o Velho Testamento, que vem com Moisés, e o Novo Testamento, que vem com Cristo. Então, ele nos deixou esse Evangelho para que nós estejamos nos evangelizando permanentemente. Evangelho não é meia hora no centro. Evangelho não é uma hora de oração. Evangelho é o nosso guia para a vida. Tudo que nós precisamos aprender a vivenciar, que nós precisamos nos alinhar com as leis divinas, que é o que vai nos elevar moralmente e espiritualmente, está no Evangelho de Jesus. Está na palavra de Jesus. Para atingir tal propósito, usaremos os pressupostos espíritas contidos em Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a gente fala que a gente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque nós somos espíritas, né? Temos as igrejas evangélicas, temos a igreja católica, que cada um analisa o Evangelho, porque são todos cristãos, né? Eu acho interessante. Outro dia, eu acho que ele ficou até triste comigo, que ele não responde as minhas mensagens, né? Um pastor que eu gosto muito, respeito muito, uma pessoa muito querida. Mas ele diz que só eles são cristãos, né? Aí eu falo, mas eu também sou cristã. Eu não sou da igreja dele, mas eu também sou cristã. Por quê? Quem é cristão? Quem segue o Evangelho de Jesus. Todo mundo que estuda o Evangelho de Jesus é cristão. Mas algumas igrejas dizem que só eles são cristãos. E um dia eu perguntei para ele, eu falei, eu sou cristã? Eu falei para ele, eu coloquei ele em xeque. Porque eu sabia quando ele falava o cristão, ele não me incluía, né? Aí um dia a gente participando de um evento, né, religioso,
espíritas, inclusive, fazendo palestras também, era um evento ecumênico, então eu falei para ele, pastor, eu sou cristã? Ele não respondeu, mas ele sabia qual era a minha intenção com a pergunta. E ultimamente ele tem me evitado. Então eu estou falando segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritas. Então nós cremos, por isso segundo o Espiritismo. É uma análise de acordo com a crença espírita. Como as outras religiões fazem análise de acordo com a crença de cada uma, né? Evangelho significa boa nova, segundo a exata etimologia do termo, ou seja, segundo a origem da palavra, evangelho é boa nova. Conotações do termo evangelho. O evangelho de Jesus. O que é o evangelho de Jesus? O anúncio do Novo Testamento, né? Evangelho dos apóstolos, pregação dos apóstolos. Os 4 evangelhos, nós sabemos que foi, né, com Constantino, quando foi pedido para ser colocado, escrever o evangelho, foi escrito por Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos e segundo João. E nós sabemos, por exemplo, que Lucas não conheceu Jesus. Lucas ouviu falar de Jesus, Jesus já tinha sido crucificado, né? Então, Lucas é um que não conheceu Jesus, mas escreveu, e dizem que o seu evangelho é a mais perfeita obra escrita pela humanidade, né? Tem um livro dele, eu não sei se alguém leu, que é Médico de Almas, né? Ele conta a história dele, do processo dele. Ele se tornou médico porque ele perdeu uma pessoa que ele amava muito, e ele então começou a brigar com Deus. Eu vou ser médico porque você leva as pessoas e eu vou fazê-las viver. E nessa trajetória dele toda, ele vai falar de Jesus. E aquilo intrigou tanto ele que ele decidiu ir, né? Ele entrevistou Maria, ele conversou com Maria, que foi a última entrevista que ele fez, né? Conversar com quem tinha convivido com Jesus, sobre quem era esse homem. E aí ele faz, né, a coisa mais linda, que é o Evangelho. Quinto Evangelho, os Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas. Por exemplo, as cartas de Paulo, né? É considerado o quinto Evangelho. Evangelhos apócrifos. Muitas informações acerca de Jesus estão arroladas nos evangelhos apócrifos escondidos, nas ágrafas, ensino oral. Né? Apócrifo escondidos, quer dizer que não tinham vindo à tona. E nas ágrafas, que é o ensino oral, não estava escrito. Maria Magdala, o Evangelho de Felipe, são evangelhos que estão sendo descobertos agora, e apócrifos por quê? Porque não é reconhecido pela igreja. Né? Isso não, eles dizem que não há comprovação, mas não tem nada dizendo que não aconteceu daquele jeito. O Evangelho de Maria Magdala, eu dei um estudo sobre Maria de Magdala, né? Os achados de parte dos evangelhos de Maria de Magdala falam de coisas que a gente não encontra nos outros. Até porque, e é muito lindo, porque Maria de Magdala é considerado o apóstolo dos apóstolos, porque ela foi a única que participou da crucificação e da ressurreição. Então ela é considerada como um nível acima dos outros. Só que naquela época, os apóstolos, né, o machismo era uma coisa que imperava, e os apóstolos tinham problemas com Maria de Magdala e com outras mulheres que seguiam Jesus, né? E quando Jesus foi crucificado, Maria de Magdala, pelo que a gente sabe, não foi permitido a ela que seguissem junto com eles. Então ela começou a pregar independente, e as outras mulheres começaram a fazer o caminho independente. A história dela é muito linda. Judaísmo palestinense na época do Cristo. O Evangelho nasceu sob a influência do judaísmo, Antigo Testamento, como eu falei. O cristianismo apareceu historicamente como continuação e aperfeiçoamento da revelação dada por Deus ao povo de Israel, ou seja, começou com Moisés, o Antigo Testamento. Aí Jesus vem depois e ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim aplicá-la, né? E o que a gente sabe, que o que Jesus incluiu no Evangelho, deixado por Moisés, foi o amor. O dente por dente, o olho por olho, acabou ali. Não, eu vim aqui pregar o amor, né? Nos evangelhos encontramos descrições, alusões e referências a pessoas, instituições, ideias e práticas religiosas do ambiente judaico, né? Jesus era judeu, a gente sabe disso, Jesus nasceu judeu,
não é? Então, e o povo judeu foi escolhido em função de ser, na época, o único povo que cultuava um Deus único. Porque era comum, né, os gregos, os egípcios cultuavam vários deuses. Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação. Somente em 1864, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, isso para não chocar a crença católica das penas eternas, né? A história do céu e inferno que o catolicismo prega, e o Espiritismo veio, né, com uma nova visão disso. Kardec, primeiro nós sabemos, foi o Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médios, 1861. 3 anos depois, ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos também que o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, sai de dentro do Livro dos Espíritos. Ele pegou o Livro dos Espíritos, escreveu, depois ele dividiu em etapas e foi escrevendo um livro para cada etapa. E a terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. 5 partes do Evangelho: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, o ensino moral. Então o Evangelho pode ser dividido, segundo essa categoria, 5 partes. Kardec ficou com uma delas só, ateve-se exclusivamente ao ensinamento moral. Não é motivo de disputa entre as crenças, porque os milagres, as profecias, né, os dogmas, os atos de Cristo são discutidos de uma igreja para outra, né? O moral não há. Todas as igrejas, elas aceitam da mesma forma. Então Kardec falou, eu não vou entrar em briga. Até porque, vamos lá, gente, pelo amor de Deus, se o Evangelho segundo o Espírito trata só do moral, a gente não dá conta, imagina se a gente for ver tudo isso. E o que é que faz a gente crescer? Moral. O que a gente precisa melhorar para nos elevarmos? Moralmente. Então ele falou, isso daqui é para a vida, e se fizer isso aqui bem, o resto é desnecessário para o crescimento individual. Não diria desnecessário, mas não é essencial. Código moral universal. As leis morais do Cristo são um código moral universal. Elas são só para os cristãos? Não, para a humanidade. Nas citações conservou tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento. Como complemento de cada preceito, ajuntou algumas instruções ditadas pelos espíritos em diversos países e por intermédio de diferentes médios. A gente sabe que na época do Kardec, hoje é assim, a gente vem dar uma palestra, a gente já vem preocupada, né? Manda a palestra por e-mail, porque se der um problema no pendrive, a gente puxa do e-mail, porque como é que eu vou dar palestra nisso? Kardec andava de carroça para dar palestra, andava a cavalo para dar palestra, andava a pé para dar palestra. E naquela época as ruas não eram asfaltadas, andava na terra, no barro, né? A gente é muito, né, acomodado, né? Então, o que aconteceu? Ele tem a parte ditada, a parte moral, aí ele acrescenta, lá no Evangelho a gente vê, quando ele acrescenta, né, preceitos, pensamentos, né, análises dele, e os espíritos que nós sabemos, ele quando, né, codificou a doutrina, começando pelo Livro dos Espíritos, eram vários médiuns. Então imagina naquela época, a carta da Europa para cá levava 30 dias para chegar. Ele fazia uma pergunta e mandava para vários médiuns em outros países, na França, a mesma pergunta. Aí ele mandava para 10 médiuns. Foi assim que ele fez, que ele codificou o Livro dos Espíritos. Ele mandava uma pergunta, por exemplo, para 10 médiuns. Eu não sei o número exato, estou falando 10. Aí 10 médiuns respondiam, aí voltava as cartas com a resposta. Aí ele punha as cartas, 4 deram a resposta idêntica. Os outros 6 deram respostas diferentes. Ou seja, ele deixava de lado as que vinham diferentes e ele ficava com as que eram semelhantes. Porque se os médiuns não se conheciam, se eram de cidades diferentes ou países diferentes e deram a mesma resposta, essa prevalece. Então por isso que a gente sempre diz, não veio de uma pessoa, o Evangelho, né, a doutrina, ela foi codificada, ela não veio de uma pessoa, ela veio dos Espíritos, né, da espiritualidade maior.
E ela não foi recebida por uma única pessoa também. E a gente sabe que quando a doutrina, por exemplo, quando Kardec estava dando início à codificação da doutrina espírita na França, aqui em Nova York, o Davis, né? O Andrew Davis, estava fazendo algo semelhante. As irmãs Fox. Então, esse foi um movimento que veio simultaneamente no globo terrestre. Foi um movimento. E são ótimos em planejamento. Então, eles planejam as coisas e quando eles mandam, eles planejam as coisas e a coisa vem assim. Eles não mandaram só para o Kardec lá, não. Por que só para o Kardec? O Kardec veio preparado para fazer o que fez, a codificação. Mas para corroborar, todo o globo terrestre estava recebendo as mesmas instruções. Dona Ju? Não, é porque você estava falando negócio de quase enxergar espiritualmente, assim, no caso, né? Então eu lembrei que o dia que eu fui fazer entrevista com você me olhou e me enxergou por dentro. Eu tomei tanto susto, eu falei assim... Oh. Dona Ju, eu não enxergo nada, Dona Ju. Eu digo que eu sou cega, morda e surda. Não, Dona Ju. Não, eu estou dizendo assim, a gente, os espíritos, eles planejam as coisas e eles não mandam só para um. Essa coisa, só eu sou cristão, só a minha igreja está certa. Não, não existe isso. Todos somos filhos de um único pai, somos irmãos, temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Então, por que a espiritualidade vai cuidar mais de mim do que de outro? Não é? Então, como já sabemos, como eu já falei, essa foi a fórmula como ele codificou. Instrumento de aperfeiçoamento. O Evangelho deixou de ser apenas a fonte de meditação e oração. Ligação com Deus antropomórfico, que tem forma humana. É instrumento de renovação íntima constante e continuada. É adequação e adaptação à vida nas diversas manifestações. O Espiritismo transformou o Evangelho de crença em conhecimento, conhecimento das leis que governam o espírito. Por que saiu de crença e passou para conhecimento? Alguém saberia me dizer? Qual a diferença da fé espírita para as outras igrejas? Fé raciocinada. Renovação íntima constante e continuada, adequação, adaptação à vida nas diversas manifestações. Conhecimento, que é, ele agregou a fé raciocinada. A gente deixou de seguir a fé cega. Olha, eu faço assim porque o pastor, o padre falou que é assim. Então, ele falou, está falado. Não. E o Kardec foi perfeito nisso. Ele falou, inclusive, é religião, é filosofia, é ciência. Se houver choque entre a religião e a ciência, fique com a ciência. Por quê? Hoje, essa semana choveu tanta informação boa. Por exemplo, essa semana eu recebi uma informação que um grupo de médicos cientistas brasileiros, eles fizeram um estudo científico comprovando que o André Luiz, por exemplo, o André Luiz, em 1940, ele estava falando sobre glândula pineal. No livro Missionários de Luz, ele faz referências específicas, por exemplo, em vários outros, mas estou citando o Missionário de Luz, referências específicas à glândula pineal. Naquela época ninguém sabia direito o que era glândula pineal. Então eles foram 20 anos para trás, foram desde a época que o André Luiz falou, eles fizeram estudos científicos, né? Compilaram os estudos científicos, provando que o André Luiz estava absolutamente correto no que ele falava. Isso foi publicado numa revista de neurociência americana. Eu não sei, agora me perdoe, não sei se é americana ou europeia, eu não tenho certeza, mas é tudo em inglês. Então ficou comprovado que o André Luiz estava correto no que ele dizia. Ou seja, se houver choque entre a crença e a ciência, fica com a ciência, porque ele sabia que a ciência ia provar o que está no Livro dos Espíritos. O Divaldo Franco, ele sempre fala de uma das primeiras vezes que ele foi dar estudo, que um estudante perguntou para ele sobre física quântica, ele não sabia o que era física quântica. Aí ele voltou para casa nervoso e falou assim, olha, você não me falou, você mandou eu estudar o Livro dos Espíritos, eu estudei 20 vezes, e me pergunta de física quântica, lá você falou que tinha tudo e não tinha física quântica. Aí disse que o Espírito, acho que foi o Viana que falou para ele, vai lá na pergunta 540 e leia, que é que fala do átomo, do arcanjo ao átomo, física quântica. Ele nem desconhecia a palavra. Então,
é para toda a vida e é para sempre, porque está compilado ali as leis divinas, que são para todos, são perenes, eternas, né? E são imutáveis. Então, é isso que Kardec via naquela época já, quando ele codificou. Educação. Com o Evangelho, a ideia de educação se transforma. Tem a finalidade de estimular a criatividade e de adaptar o indivíduo à vida. Emmanuel, em Roteiro, diz-nos que antes de Cristo o cativeiro era consagrado por lei, a mulher aviltada como animal, os pais podiam vender os filhos, etc. Com Jesus, os discípulos do Mestre consagram seus serviços dos semelhantes. Então vamos lá. Estimular a criatividade e adaptar o indivíduo à vida. A gente não está todo dia aprendendo? Todo dia a gente olhando para o Evangelho, a gente aprende um pouquinho com ele, não aprende? Então, ele nos... Eu falei lá atrás, a fonte viva. Ele é uma fonte permanente de aprendizado, de consulta em todas as áreas da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida. Débora, me lembra, eu trouxe um papelzinho que eu quero distribuir depois, tá? Que é minha cabecinha. Então, o cativeiro, olha só, mulher não tinha alma, gente. Antes de Jesus, mulher não tinha alma, não. Os negros não tinham alma, até depois de Jesus, né? Então, olha só. Então, o Espiritismo, ele veio aclarar tudo isso. Hoje, na época antes de Cristo, o conhecimento ficava na mão dos iniciados. Os comuns, como nós, não tínhamos acesso. A doutrina espírita está aí para quem quiser estudar ela. Então, olha só a diferença que fez a doutrina espírita para nós. Refletindo sobre os conteúdos morais do Evangelho, o ser humano começa a criar novos hábitos e atitudes, torna operante a sua fé e exercita a sua paciência. Adquire nova postura com relação à vida e ao seu próximo, porque aprendeu que o único Evangelho vivo é aquele em que os outros o observam. Olha só, o ser humano começa a criar novos hábitos e atitudes. Eu me tornei espírita em eu comecei a me tornar espírita em 1989, por aí, que eu comecei a frequentar centro espírita. Eu fui criada católica, né? E levei um tempo, primeiro a gente põe um pé dentro, outro fora, né? Até a gente falar, não, é aqui que eu quero ficar. Mas eu conheci o espiritismo em 1989. Eu tenho certeza que hoje eu sou muito diferente do que eu era naquela época. A minha forma de agir, de pensar, eu amadureci muita coisa, eu mudei muitas atitudes minhas em função do meu aprendizado do Evangelho. A fé operante e exercita a paciência com a gente mesmo e com os irmãos, né? A gente fica mais tolerante, até porque a gente aprende que assim, o Evangelho, né? O Espiritismo nos fala assim, Jesus nos fala isso, e o Espiritismo ensina a interpretar melhor, não é? Ama o seu irmão como a você mesmo. O que quer dizer isso? Teu irmão, ele já é chamado teu irmão por quê? Ele é filho do mesmo pai. Começa por aí, né? Tem paciência com ele, seja tolerante com ele. Por quê? Você não vê pisando na bola igualzinho ele? E quando você pisa na bola, você não espera que ele tenha paciência e entenda você? Ah, sim. Então por que você não vai ter com ele? Se ele é um irmão como você, né? Um filho de Deus como você. Então, o Evangelho, segundo o Cristo, nos ensinou isso. E o Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, ele vem nos aclarar, né? Vem simplificar o nosso processo de aprendizado do Evangelho. Agora nós vamos falar um pouquinho de esperança. Nós falamos bastante do Evangelho, vamos falar de esperança. Conceito de esperança. Sentimento que leva o homem a olhar para o futuro considerando-o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança significa esperar por algo melhor, não é assim? A gente não fala assim, a esperança é a última que morre? Por quê? Porque a gente espera sempre que vai melhorar. Um dia eu vou ser milionária, um dia eu vou morar numa casa maravilhosa, porque a gente pensa muito na questão material, né? Um dia eu vou ter um carro melhor, um dia eu vou usar uma roupa mais bonita. Não é? É esperança. É esperança. Ainda que seja do ponto de vista material, esperança.
Do ponto de vista teológico, a esperança é uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como um bem supremo. Aí a gente já muda. Nós já estamos falando de uma esperança maior. O que eu espero? Nós espíritas aqui, o que a gente fala sempre? O que a gente espera? Eu vejo um monte de espírito que fala assim, quando eu desencarnar, eu quero ir para o nosso lar. Mesmo lá nos Estados Unidos, né? Mesmo sabendo que a gente tem o Summerland aqui do lado, a gente quer ir para o nosso lar. Entendeu? É uma esperança de algo melhor, não é? A gente, pelos livros de André Luiz, a gente não vê que nosso lar é melhor do que onde a gente está hoje na crosta? Então, o homem passa a desejar estar mais próximo de Deus, esperando, né? E trabalhando para isso, né, gente? Porque só esperar. Meu pai era um senhor que aprendeu a ler com 68 anos de idade. Depois se aposentou e foi para a escola. Estudou até a 5ª série primária. E ele dizia, mas era muito sábio. Eu aprendi muita coisa com meu pai. Ele dizia assim, olha, quem espera, do céu só cai 2 coisas. Chuva e sujeira de passarinho. Ele falava. Se você ficar sentado esperando, você só vai se molhar e vai se sujar. Se mexe, né? Então é bem isso aí. Abordagens filosóficas e religiosas. Com o Evangelho, a esperança torna-se uma força inovadora. Por que razão o Evangelho torna uma força inovadora? Porque ele, sendo uma fonte viva, ele não só reaviva a nossa fé, como ele dá suporte a ela. Ele é a gasolina da nossa fé. Não é? Então o Evangelho, ele torna a esperança como uma força que nos move para a frente e para cima. E aí eu estou com o Denzel Washington, né, que ele foi na faculdade aí, numa formatura, e ele falou assim, se você cair, cai para frente. Tipo, você vai cair, tudo bem, cai mais para frente, não cai para trás, pelo amor de Deus, né? Nós estamos assim, né? Estamos sendo empurrados pelo Evangelho aqui, quando a gente tem que tropeçar, a gente tropeça e cai para frente. Para trás não, né? Lá atrás a gente já não é caranguejo, né? A expectativa de que a vida continue além do túmulo e que seremos conduzidos de acordo com o peso específico de nosso perispírito dá-nos confiança sem limite na infinita bondade de Deus. O que é de acordo com o peso específico de nosso perispírito? Alguém sabe me explicar? Nossos atos, ações, É isso aí. Atos, moral. Por quê? Se eu sou uma pessoa que busco andar nas sombras, que me comporto de acordo com as sombras, a gente, né, já sabe que o nosso perispírito ele vai estar mais pesado, não é? As moléculas vão estar mais juntinhas, mais concentradinhas, ele pesa mais que alguém que anda na luz. Então, para onde que a gente vai ser levado quando a gente desencarnar? A gente estuda muito sobre isso. O que é o desencarne? A gente fala, o desencarne é como fosse como eu vim quando eu vim do Brasil para os Estados Unidos. Peguei minha malinha, cruzei a fronteira e fui embora. O desencarne é isso. Agora eu cheguei aqui outra pessoa do que eu saí de lá? Não. Eu cheguei aqui a mesma pessoa. Então, se eu estou comprometida aqui com coisas não tão com obras, com ações, não tão de acordos com a moral e com o Evangelho, obviamente eu vou para um lugar condizente. Não é? Então, dá-nos confiança sem limite na infinita bondade de Deus. Por quê? A lei de liberdade nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Como dizia o Chico, a semeadura é livre, mas lembre-se da colheita, porque ela é obrigatória, não é isso? Então, se a gente planta abacaxi aqui, a gente pode colher uns espinhozinhos do lado de lá. Se a gente planta flores aqui, a gente vai colher perfume do lado de lá. E o nosso perispírito, a gente sabe, ele acompanha isso, né? Ele está aí conectando o espírito ao físico. Então, ele acompanha o processo. Então, se a gente quer ir depois do desencarne para um lugar melhorzinho, a gente precisa trabalhar aqui. Eu podia estar passeando 4 de julho amanhã, numa prainha lá em Uaúde, né? Ai, que delícia! Não, eu vou trabalhar para Jesus, porque quem vai me levar para um lugar melhor é o meu trabalho com Jesus. Não que eu não mereça ir para a praia, não é nada disso. Nós podemos ir sim, em outro dia. Esta crença induz-nos a estudar com mais afinco
a fim de que possamos servir a Deus com mais conhecimento de causa. O conhecimento, ele faz o quê? Liberta. Antigamente, trovejava, a gente... Nossa, precisamos fazer um sacrifício porque o Deus do trovão está zangado conosco. Hoje a gente já sabe que é um processo químico que provoca. Então, o conhecimento realmente ele liberta. Vamos falar um pouquinho de fé. Fé, mãe da esperança e da caridade. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é um sentimento inato no indivíduo. A direção cega pode ser cega ou raciocinada. Emmanuel, através do Chico, nos diz: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. Eu acho isso tão lindo e tão profundo. Guardar no coração a certeza iluminada de Deus. Eu sei que Deus existe. Eu não creio que Deus existe, eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele é Pai amoroso. Eu sei que Ele me ama, como a cada um de vocês, porque todos são filhos dele. Não importa que você esteja jogado no chão, não importa que você seja um assassino cruel, você é filho de Deus e você é amado por Ele. Você pegou o caminho errado por decisão própria, por escolha errada, mas Ele te ama e Ele vai te dar a oportunidade de você se reerguer. Porque só tem uma certeza, um único conhecimento absolutamente certo que nós sabemos em relação a nós, enquanto espírito imortal, é que nós fomos feitos para a luz e para a felicidade. O tempo que a gente vai demorar para chegar lá é de cada um, mas a gente vai chegar lá, porque nós fomos... Deus, quando nos criou simples e ignorante, Ele falou: você é simples e ignorante, mas você vai traçar o teu caminho para a luz. Isso é determinação divina. Então, com todos os valores da razão, porque a fé é raciocinada, não é? Tocados pelo perfume do sentimento, que é o que ilumina, o que nos ilumina interiormente. Nem todos conseguem, enquanto voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Vinha de Luz 75. A fé é um sentimento inato no indivíduo. Por exemplo, eu posso dizer: eu não acredito em Deus, eu não tenho fé em Deus. Mas eu tenho fé, por exemplo, que amanhã eu vou acordar e vou abrir meus olhos. Eu tenho fé, por exemplo, que eu vou fazer minha prova na escola e que eu vou tirar uma nota boa. É fé. Não é a fé em Deus, mas é fé. Então, por isso diz que é inato no indivíduo. Agora, ela pode ser cega ou raciocinada, porque a gente já falou sobre isso, né? Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Eu posso não ter fé em Deus, mas eu espero algo melhor. Eu espero sempre algo melhor. Eu convivi, o meu marido, não, meu único marido que eu tive até hoje no Brasil, ele era ateu. E é interessante que geralmente as pessoas que dizem não acreditar em Deus são extremamente inteligentes, aí competem com Deus. Ele era um homem que falava 8 línguas, ele começou a ler com 4 anos de idade, até os 14 anos ele tinha lido 1000 livros, ele aprendeu a ler em francês, porque a mãe era professora de francês. Então ele era um homem assim, excepcionalmente inteligente. Não acreditava em Deus, mas era foi uma das pessoas mais bondosas que eu já conheci na minha vida. Ele não acreditava em Deus, mas ele vivia segundo o cristianismo. É uma coisa muito interessante. Então eu falava com ele, só que eu não tinha argumento, porque eu não era tão inteligente quanto ele, eu não tinha tanto conhecimento quanto ele, eu não tinha argumento para discutir com ele, ele sempre ganhava de mim no argumento. Então eu não conseguia. Se eu na época fosse espírita, eu não era espírita, eu conheci o espiritismo depois que nós nos separamos. Eu acho que ia ser mais fácil de eu convencê-lo. E às vezes eu penso, ele já é desencarnado, mas às vezes eu penso, se ele tivesse se tornado espírita, ele ia ser um grande espírita. Quem sabe lá do outro lado, né? Para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa. Capítulo 19. Paulo fala, né? Naquele famoso: se eu tiver fé, mas eu não amar, ou seja, se eu tiver fé, mas eu não trabalhar, não obrar na fé, ela não vale nada. E Irmã Teresa falava, né? Mãos que trabalham têm mais valor do que lábios que falam, que oram.
Então o trabalho tem mais valor do que a oração. Oração não, oração tem muito valor. Mas você precisa trabalhar. Não pode ficar sentado orando o dia todo. É tão gostoso. Oi? É tão gostoso, né? É gostoso. Por que é gostoso? Porque é mais fácil, porque a gente adora uma zona de conforto, né? Mas a zona... Fala a verdade, quem fica sentado avança? Só através do trabalho. É só chuva e sujeira de passarinho. Entendeu? Se você quer aprender, você precisa trabalhar. Você precisa se dedicar. A Débora sabe disso. A gente quando vem aqui falar uma hora aqui, hoje de manhã eu estava lá, ó, tem uma coisa errada. Será que isso aqui... Você estuda horas para chegar a isso aqui. Por isso que eu digo, é para mim, não é para vocês não, porque eu aprendo mais do que vocês. Enquanto eu estou preparando isso aqui, eu estou aprendendo mais do que vocês. Precisa trabalhar duro. Se eu ficar sentada, eu ia chegar aqui e conseguir falar? Não ia. A gente não pode. Dá vontade, tem dia que dá uma preguiça, mas a gente não pode. A gente já perdeu muito tempo, né? Nesta e em outras vidas. A fé que transporta montanhas, também no capítulo 19. Dificuldades, resistências, a má vontade, olha aí, ó, a má vontade, a preguiça, preconceitos da rotina, interesse material, egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. O que isso nos traz? Para crer não basta ver, é necessário compreender. Então olha só, diante de todas essas dificuldades aqui, ó, guardar-se de fé com presunção, arrogância, tudo isso aqui, gente, são coisas que atrapalham a nossa verdadeira fé, o nosso verdadeiro crescimento. Guardar-se de confundir, a gente confunde fé com presunção, arrogância. Por exemplo, quando eu digo que eu sou cristão, meu irmão não. É uma arrogância, é uma presunção, porque nós sabemos que não corresponde à realidade de Jesus e de Deus. Né? O egoísmo, o materialismo, o fanatismo, né? A fé cega que leva, as paixões orgulhosas, o orgulho, as resistências, tudo isso não correspondem à verdadeira fé, mas se faz em nome da fé. Para crer não basta ver, é necessário compreender. Fé raciocinada. Fé vacilante produz incerteza, hesitação, presunção, orgulho, fúria, violência. O que é a fé vacilante? Aqui a gente deu a imagem de um trem desgovernado. A fé vacilante, ela não tem firmeza, ela balança, ela vai, eu acredito, eu sei, aí no outro dia você tem dúvida. Aí você vai para um lado, a gente vai fazendo curvinha. Eu lembro meu filho, quando meu filho nasceu, eu já era espírita, e ele estudou em escola espírita, ele ia na evangelização. E eu me lembro que uma vez a minha sobrinha, ela deve ter o quê? Ela deve ter uns 10 anos a mais que ele. E um dia, eu não sei o que ela fez de errado, ele devia ter uns 5, 6 anos. Ele falou assim, mãe, ela pegou a curvinha do mal, né? Então, o que ele aprendeu lá no centro, a curvinha do mal, quer dizer. Aí eu falei, a gente vai pegando as curvinhas do mal aqui e ali, e vai cometendo erros, a fé vacilante, né? Agora, vamos para a fé robusta. Opa, volta aqui. Ela confere perseverança, energia, recursos, calma, paciência, compreensão. Ela é uma fé que nos faz manter o nosso pé firme no nosso objetivo, focado naquilo que a gente quer. Aí a gente busca a compreensão das coisas. Surge um problema aqui, ai meu Deus do céu, que vontade de ir lá gritar, espernear, chutar. Não, calma, pensa direito, analisa, olha pro irmão. Eu trabalho em Nova York, né? Então eu vou de trem. Aí, 8 horas da manhã, não sei se alguém aqui já teve 8 horas da manhã na Penn Station ali. Abre uma porta em 50, assim, para entrar. Entendeu? Aí você já fica em posição. Na hora que abre a porta, assim... Senão você não consegue o famoso assentinho, né? Então, eu às vezes, eu vejo um corre, cruza da cotovelada, senta e falo, coitado, acho que ele está mais cansado que eu, né? Tem a metade da minha idade, mas deve estar mais cansado que eu. Então a gente aprende, né? A nossa fé, ela nos leva a esse crescimento, né? Que leva a gente à construção. E a imagem é isso, uma rocha robusta, firme, não é? Confiança depositada na realização de determinada coisa, a certeza de atingir o objetivo. Essa é a nossa fé robusta e verdadeira, né? Eu confio
estou trabalhando nisso, eu confio que vai dar um resultado positivo. A certeza de atingir um objetivo. A fé é mãe da esperança e da caridade, o Evangelho nos diz. Confiança, compreensão, trabalho. São os 3 pilares da fé. Confiança, eu confio, eu busco compreender e trabalho no nível de compreensão que eu já adquiri. Aí nós temos a fé. A confiança. O homem que tem confiança, ele faz o quê? Ele é um homem prudente, constrói a sua casa sobre a rocha. Né? Ele tem confiança, ele tem compreensão, ele tem conhecimento, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que se ele construir sobre a rocha, vão vir tempestades, vão vir muitas coisas, mas não vão derrubar a sua casa. Estou falando da casa interna. A gente, quando tem fé e confiança em Deus e sabe, a gente passa pelas dificuldades. Porque deixa eu falar uma coisa. Prova e expiação, gente, é dificuldade em cima de dificuldade. Você sai da primeira, vem a segunda, sai da segunda, vem a terceira. Você vence uma, a outra é um pouco mais pesada. Você vence aquela, a outra vem mais comprida. E você vence aquela... Não é assim? Mas a gente tendo fé, eu às vezes me pergunto, como que uma pessoa que não tem fé reage diante das dificuldades da vida? Porque a gente, quando a gente tendo fé, a gente vê a dificuldade e você fala assim, vai doer, mas vai ser para melhor. Eu vou sair melhor disso. Essa experiência vai me ensinar algo de positivo. Se ela veio, foi por uma razão. Não é assim? Imagine quem não tem essa estrutura interior para se apegar. Eu acho que dói muito mais. Deve doer muito mais. Compreensão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A compreensão daquilo que eu falei. Somos todos filhos do Pai amoroso. Temos todos os mesmos deveres e direitos, porque somos filhos do mesmo Pai. Não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente ainda não aprendeu a amar incondicionalmente. A gente está no processo de aprendizado em relação ao amor. A gente não aprendeu a amar realmente, no verdadeiro sentido da palavra amor. Mas a gente já ama. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, eu amo meu irmão, eu amo meu cachorrinho, meu gatinho. E tem até quem ama alguém que nunca viu, não conhece. É o caminho para a gente aprender a amar o verdadeiro amor que Paulo nos fala, que Jesus nos falou. E a gente vai chegar lá um dia. A fé sem obras é morta. Tiago nos disse isso. Se você não trabalha, aonde a tua fé está te levando? Se você não opera, aonde a tua fé está te levando? Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha isso daqui, Kardec. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que Kardec falou isso com tanta propriedade? É lógica, as leis divinas são lógicas. Não existe incongruência entre elas, são lógicas. Causa e efeito é uma lei lógica. Se eu causei uma dor no meu irmão, como que eu vou aprender a dor que ele sentiu? Só o dia que eu senti a dor que ele sentiu. Só o dia que eu senti a dor que ele sentiu, eu vou saber o quanto doeu nele. Porque enquanto estiver doendo só nele e não doer em mim, eu nunca vou saber. Causa e efeito. Da mesma forma, a alegria que eu causo para o irmão, um dia ela volta para mim. A gente não fala trabalhar no bem, porque o bem que eu faço ao irmão, ele volta para mim. Eu estou ajudando o irmão, mas estou ajudando mais a mim mesmo. Da mesma forma, a gente sabe.
Evangelho, fonte viva de esperança. Todo mundo me olhando assim, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Gente, era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, nós estamos aqui para aprender. Não é lindo isso? Não é confortante a gente ter essa estrutura, essa rocha interior? Gente, eu já passei tanta coisa na minha vida. A minha história é assim, eu sou a mais velha de 8 filhos, a minha mãe em 10 anos teve 7 filhos, morando na roça. Então, trabalho pra mim, eu acho que eu nasci trabalhando. Eu não gostava naquela época, hoje eu falo aquilo que era a vida, na época eu não gostava não. Mas, eu hoje olho para trás e falo, eu fui muito abençoada por Deus. Eu tive um pai e uma mãe que, embora analfabetos, nos ensinaram tanta coisa, mas tanta coisa. Eu saí de casa, da roça, e fui para a cidade, eu tinha 15 anos de idade, para trabalhar e ajudar a família. Até hoje, eu carrego valores que eu aprendi com meu pai e minha mãe lá na roça. Eu lembro do meu pai dizendo assim, ó, vocês andam direito, porque a terra gira, gira e para no mesmo lugar. Não é verdade. Não é verdade. Então meu pai dizia coisas pra gente que eu carrego, eu já fui para uma faculdade, eu aprendi línguas, eu isso, aquilo, eu mudei de país, eu já viajei por vários países do mundo, carrego comigo o que eu aprendi com meu pai lá na roça. E com a minha mãe também. Meu pai tinha uma fé, meu pai era católico, apostólico, romano. Ele foi inclusive enterrado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque era a única santa que ele acreditava. Ele foi peão e ela é a padroeira dos peões, né? Não sei se é padroeira que fala, ela que cuida dos peões de boiadeiro. Então, para ele só existia uma, Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe não, é Fátima, é Rita, não, ele era Aparecido. Acabou. Então, meu pai criou 8 filhos no cabo da enxada, literalmente. Todos honestos, trabalhadores, cada um tem sua família, cada um cria bem as suas famílias, construiu sua vida. Eu olho para trás e falo, meu pai teve sucesso naquilo que ele se propôs nessa vida. São os espíritas da época, não tinham estudo, mas agia tinha o conhecimento, a sabedoria, né? Eu olho para meu pai, eu me lembro, assim, a sabedoria dele. Eu olho para ele, às vezes fico tentando lembrar coisas que ele ensinava pra gente lá na roça. Porque você na roça você não tem nada, você tem que fazer tudo. Tudo que você precisa você tem que fazer, senão você não tem, né? E ele ensinava coisas pra gente, fazia tudo, gente. Tudo era feito ali. Eu lembro, a gente fazia queijo, fazia manteiga, a gente... Nossa, gente, eu fico olhando para trás, hoje eu não tenho mais contato com nada daquilo, vivendo em cidade grande há muitos anos, né? Mas o aprendizado, e meu pai era cristão, embora ele nunca tenha lido uma Bíblia, ele nunca tenha estudado o Evangelho, ele vivia de forma cristã, ia na igreja todo domingo, né? Vivia de forma cristã. Meu pai era capaz, assim, animais, ele amava animais. Ele cuidava dos animais com um amor, com um carinho. Isso é ser cristão, não é? Então, por isso que eu digo, nós que estudamos, que temos conhecimento, nós temos a obrigação de adquirir sabedoria. Porque quando a gente chegar lá do outro lado, não tem, mas sabe, não tem desculpa. Não tem mesmo. Gente, muito obrigado. Que a paz de Jesus continue em nossos corações.